Amados, a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a história eclesiástica, hoje nós vamos continuar falando da Reforma Protestante. No penúltimo vídeo que eu postei, eu falei sobre a Reforma Protestante já na Suíça, ali na figura de Zwinglio, mais ao norte ali da Suíça, na região de Zurique. E hoje nós vamos falar da Reforma Protestante ainda na Suíça, mas assim mais um pouco ao sul, ali na região de Genebra. Mais precisamente vamos falar de João Calvino, né? A figura aí singular de João Calvino na nossa Reforma Protestante. Amado, João Calvino, ele nasceu em 1509, na região da Picardia, ali na França, a uns 100 quilômetros mais ou menos ali da capital, né, Paris. Amados, quando Lutero estava ali pregando as suas 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, João Calvino tinha 8 anos de idade. Então, João Calvino, ele vem a ser da segunda geração já de reformadores. Lembrando que a primeira geração seria a geração ali de Lutero e de Zwinglio, né? Então, João Calvino já vai fazer parte da segunda geração de reformadores. Amados, falando um pouquinho aqui da pessoa, né, de João Calvino, podemos ressaltar, meus amados, que ele é oriundo de uma família rica, né? O pai dele é um advogado muito rico. O pai dele estava muito ligado ao clero romano. Na verdade, o pai dele trabalhava ali na administração do clero romano. Ele era o administrador financeiro ali de um bispo, né, em Noyon, na França. Calvino foi criado assim para ingressar no sacerdócio, para fazer parte ali do clero. Tanto é que quando ele tinha 14 anos, ele sai ali de Noyon e vai para Paris, né, para concluir ali os seus estudos no sentido de se preparar para um sacerdócio. Aos 17 anos, amado, ele vai se graduar em mestre em ciências humanas, né? E ali ele vai estudar latim, estudou latim, lógica, filosofia. Mas lá em Noyon também vai haver um desentendimento entre o pai de Calvino e o clero romano ali, de modo que Calvino vai interromper os seus estudos ali. Os estudos de Calvino não seriam mais, digamos assim, financiado pela Igreja Católica, como até então vinha sendo, né? E aí, após isso, o pai de João Calvino muda de opinião do filho dele se preparar para o sacerdócio, e aí João Calvino passa a estudar direito, né? Amados, em 1531, o pai de João Calvino morreu. E aí João Calvino, como não tinha assim, muita tendência para o direito, o negócio dele mais era estudar filosofia, essas coisas assim, mas ele era um humanista, né? Então, ele, com 21 anos de idade, ele volta para Paris, ele resolve se mudar novamente para Paris, para estudar justamente essas áreas, né? Filosofia, lógica, retórica, essas coisas assim. Em 1532, João Calvino é feito doutor, né? Ele é doutor ali em 1532, e nesse mesmo ano ele vai publicar ali um artigo, uma obra sobre aquele filósofo estoico Sêneca, né? Um histórico aí da antiguidade. A conversão de João Calvino. Mas a conversão de João Calvino, ninguém sabe assim como se deu, né? Dizem que ele teria sido influenciado por um primo dele que era protestante e que sempre estava pregando ali para João Calvino. Pois bem, quando ele está ali em Paris, né, um colega dele, que é reitor da universidade ali em Paris, no momento ali de inauguração do ano letivo, esse reitor vai fazer uma defesa, vai fazer um discurso, melhor dizendo, de inauguração ali, do início ali do ano letivo. E esse discurso, ele tem, assim, uma tendência a defender a reforma protestante. Então, o clero não gosta disso, né? Então, por conta disso, esse reitor, ele foge de lá para não ser morto. E aí correu um boato que João Calvino teria ajudado a escrever esse discurso. Por conta disso, João Calvino também tem que fugir da cidade e fugir às pressas por uma janela, fez uma Teresa, né? Aquilo que os presos fazem com lençol, faz um acordo de lençol. João Calvino teve que fugir numa Teresa para não ser morto ali em Paris. Pois bem, quando isso acontece,
ele foge ali ele vai fugir ali para Genebra. Ele vai fugir para a Suíça. Por quê? Porque essas alturas, a Suíça já tinha se tornado, já era um cantão ali independente, já era uma nação ali independente, e havia liberdade religiosa ali. Então, ele vai para a Suíça para terminar seus estudos ali. E aí, o que acontece, meus amados? Ele chegando ali na Suíça, ele, ele ia para uma determinada cidade, aí, por conta de estar havendo ali uma guerra próxima àquela cidade, ele teve que fazer um desvio. E enquanto ele faz esse desvio, ele foi fazer esse desvio, ele vai chegar em Genebra. Porque, na verdade, ele não saiu de Paris pensando em chegar em Genebra. Foi por conta dessa circunstância que ele teve que mudar o curso aí da viagem e terminar chegando ali em Genebra. Então, meus amados, ali em Genebra, ele vai encontrar assim, um ambiente favorável, né? Ambiente favorável, porque ali, como eu disse, já vigorava, por exemplo, uma paz religiosa, né? Uma tolerância religiosa, a chamada paz de Capel. Pois bem, Calvino se instala ali em Genebra, e ali, irmãos, logo depois, né, por conta da chegada de Calvino, não vai custar muito, e Genebra vai se transformar ali no coração mesmo ali do calvinismo, né, por assim dizer. O pensamento calvinista, amados, ele se alicerçava, né, e se alicerça na predestinação, né, e no trabalho. Ou seja, o trabalho ali como um sinal de salvação. A doutrina calvinista, ela incentiva o lucro, ela incentiva a acumulação de riquezas, ela incentiva, assim, a contenção, você não gastar tudo que você ganha. E, tipo assim, uma vida sóbria, né? Você trabalhar, poupar e realmente ali acumular algo para prover o seu futuro ou coisa parecida. O trabalho ali, amados, a vida regrada, uma vida disciplinada, segundo a doutrina deles, né, e de fato isso é verdade, né, leva à riqueza. Se você quer ser rico, então você trabalhe muito, poupe, né, não gaste com bobagem, porque aí você vai de fato conseguir acumular algum tipo de riqueza para você, de dinheiro, de alguma propriedade para você. O pensamento calvinista, amados, ele associa ali a bênção divina, né, ao crescimento material. Por conta disso, irmãos, o discurso calvinista ali, ele vai atrair, né, a burguesia. Entenda o que eu estou dizendo, entenda-se o que eu estou dizendo, né? A burguesia, ela vai encontrar ali no calvinismo as justificativas, vamos dizer assim, teológicas para as suas ações, né? As ações ali da burguesia. Vamos agora, Matos, fazer aqui um pequeno apanhado do que eu disse até agora, né? Questão de burguesia que eu citei, Calvino incentivando o trabalho, aquela coisa toda. Vamos voltar um pouquinho. Amados, vocês sabem que a Igreja Católica, ela condenava o lucro. Condenava, por exemplo, você vendeu a mercadoria, né, com uma margem de lucro ali. Ela dizia que a mercadoria tinha que ser vendida por uma margem de lucro assim, ou zero, ou então muito pouquinha. Já o calvinismo, né, os protestantes, diziam não. O trabalhador é digno do seu salário. Se ele produziu, ele pode sim botar um ganho ali em cima. A essas alturas, amados, uma pessoa assim mais desavisada já está dizendo assim, tá vendo? Tá vendo? Então, irmã Rose, nem tudo era tão assim ruim no catolicismo, não. Porque o catolicismo pregar que a pessoa não pode assim ter lucro em cima de mercadoria, tem que vender a mercadoria bem baratinha. Eu acho que isso é uma coisa boa, irmã Rose. Então, os padres assim não estavam tão errados, não. Errado era essa burguesia maldosa que já está chegando aí. Irmãos, vamos por partes, né? Vamos por partes. Vocês estão lembrados, né, que em vídeos anteriores eu falei que na época da supremacia católica, ela estipulava tudo. Era ela que definia como que quem era rei, quem deixava de ser rei, com quem rei casava, com quem rei deixava de casar. Era ela que determinava as leis, era ela que determinava a vida, a morte e principalmente, né? Era ela que determinava a questão de impostos, né? Ali naquelas regiões, era ela que determinava a quantidade de impostos que um cidadão tinha que pagar. Então, veja bem, 75% de tudo que fosse produzido, né, a Igreja Católica embolsava. 75% dos impostos era da Igreja Católica, era para a Igreja Católica. Então, é só uma questão assim de raciocinar, né? Então, ela tinha interesse.
ela tinha muito interesse que o trabalhador, o produtor, vendesse sua mercadoria bem baratinha, que era para vender rápida, bem rápida, né? E se virar para produzir mais. Porque quanto mais vendesse, mais girava, mais girava ali o negócio e mais ela amealhava, porque pegava 75% limpinha ali na ponta, né? Então, para ela, se o produtor vendesse por o preço de custo, melhor ainda, porque aí ela tinha o dinheiro mais rápido na mão. Então, assim, não achem que ela estava preocupada, entendeu? Que pobre ia ter acesso à mercadoria, ter acesso à comida, não, não. Ela estava preocupada, era de produzir barato, vender barato, melhor dizendo, vender barato para ela ter o dinheiro dela mais rápido. Calvino disse, não, não é assim não. O trabalhador, o que ele produz, ele tem o direito de guardar uma parte para ele, porque é o suor dele, né? Aquilo que ele produziu, ele tem direito de ter lucro, sim. Então, amados, por conta disso, a burguesia, né, pensamento capitalista já estava, de fato, aí começando aos seus primeiros embriões aí. Então, o pensamento capitalista vai, sim, né, vamos dizer assim, se apossar, né, e, de uma certa forma, tirar proveito dessa narrativa calvinista. Então, outra coisa, amados, que eu quero dizer para vocês, a questão da predestinação, que hoje, quando a gente fala em Calvino, né, a gente já fala logo em predestinação. Mas Calvino, né, a bem da verdade, ele não focou nisso, não. Né? Não focou nisso, não. Essa questão de salvo, sempre salvo, Deus tem os seus escolhidos, os que vão para o céu e para o inferno já estão predestinados, não sei o quê. Na verdade, aquelas institutas, né, que foi a maior obra ali de João Calvino, ele fala muito pouco sobre o negócio de predestinação. Ele fala mesmo mais sobre oração. Posteriormente, que seus sucessores, né, após a morte de João Calvino, vão enfatizar muito nesse aspecto. Mas vamos lá, irmão, vamos entender aonde é que entrou a predestinação aí no pensamento de João Calvino. Quando ele chega ali na Suíça, né, quando ele chega na Suíça, a amada Suíça, ela estava mergulhada, né, em mendicância, uma grande população de rua, de prostituta, de bêbados, sabe assim, a vida estava dissoluta ali, uma pobreza, uma miséria, né, o povo ali entregue na dissolução mesmo. Então, essa questão da predestinação, eu creio particularmente, né, que tenha sido uma estratégia que Calvino ali elaborou para dar um jeito ali naquela sociedade, naquela comunidade que estava ali, vamos dizer assim, entregue assim, totalmente assim, uma vida degradada. O que ele disse? Ele disse, olha, existe dois povos, os salvos e os não salvos. E aqueles que nasceram para ser salvos já vão ser salvos. E os que não nasceram vão para o inferno mesmo. E aí alguém perguntou, mas aí como é que a gente sabe quem é que vai para o inferno e quem é que vai para o céu? Aí João Calvino falou assim, olha, é só observar os sinais. Porque vamos ressaltar aqui, João Calvino nunca disse que quem era rico, que a riqueza era sinônimo de estar salvo, não. Ele disse que a preguiça era sinônimo de quem ia para o inferno, né? Então, o que ele disse? Ele disse, olha, como é que a gente sabe quem é que está salvo? Ele disse, é simples. Você é do tipo que você se levanta cedo, você trabalha sem reclamar, você não gasta o teu dinheiro com besteira, sempre você tem algum para guardar ali para uma emergência, então você é predestinado para ir para o céu. Então, amados, como ninguém queria ir para o inferno, então criou-se essa cultura do trabalho, né? Da perseverança ali nos objetivos, de não gastar com bobagem, de não andar com vida desregrada, bebendo, estragando dinheiro com jogos, essas coisas. Então, por isso mesmo, mas a Suíça, em muito pouco tempo, a Suíça vai virar realmente uma potência, né, social e econômica. Então, irmãos, vocês entenderam aí essa questão de predestinação. Aí depois transformaram isso em salvo, sempre salvo, uma turma vai para o céu, outra vai para o inferno. Mas, na verdade, no início, né, isso foi, de fato, uma estratégia de João Calvino para melhorar as condições de vida daquela sociedade. Então, por conta disso, muitos saíram da mendicância, da malandragem, da vadiagem, que não queria ir para o inferno, não queria estar na turma dos que iam para o inferno. Então, aquele povo passa a trabalhar, passa a poupar. E até hoje, a Suíça, por exemplo, irmãos, é onde tem mais bancos lá, onde tem mais dinheiro disponível, é na Suíça, onde as pessoas guardam mais, poupam mais, é na Suíça. Ok? Vamos agora fazer aqui uma sequência assim, mais sistematizada para a gente entender o que foi a Reforma Protestante ali em Genebra, né, o sul ali da Suíça.
Vamos voltar um pouquinho aqui à figura de João Calvino, né? Amados, só para a gente ficar assim mais sequenciado, em 1533, João Calvino se declarou protestante, 1533. Como eu falei, mencionei, nesse mesmo ano, esse amigo dele faz lá esse discurso lá na universidade, e aí corre um boato dizendo que esse discurso tinha sido escrito também por João Calvino, os dois tiveram que fugir, né? Então, na verdade, mas o que tinha tão grave nesse discurso, né? É porque nesse discurso, entre outras coisas, né, apelava assim para uma maior tolerância, né, em relação aos protestantes. Lógico que isso desagradou o governo que naquela época lá na França era majoritariamente, né, católico. Então, amados, o que acontece? Em 1536, né, na verdade, ele sai ali de Paris e ele vai para a Suíça, naquela região da Basileia. Ele fica lá por 3 anos, né? Nesses 3 anos, ele vai publicar ali as Institutas, que veio a ser um dos tratados teológicos mais importantes da Reforma Protestante, né? Então, ele fica 3 anos lá. Após 3 anos, ele resolve ir para Estrasburgo para continuar seus estudos lá. Como eu falei, estava tendo uma guerra lá próxima, ele teve que fazer um discurso, não. Ele teve que fazer um desvio, né, para não passar por essa região. E nesse desvio, ele vai bater em Genebra, né, na cidade de Genebra, também na Suíça. E ele tinha intenção de ficar ali, né, apenas uma noite. Genebra, amados, na época tinha 13 mil habitantes, né? E uma cidade assim muito decaída moralmente, como eu já mencionei, né? Muito mendicante, muita prostituta, muito morador de rua. A coisa lá estava terrível, né? Então, amados, também ressaltando que, apesar disso tudo, ela já era independente assim de Roma. Ela tinha conquistado sua independência, então lá havia tolerância religiosa. Lá naquela região, amados, tinha um pregador que estava conduzindo, né, ali a Reforma Protestante, que era Guilherme Farel. Mas o próprio Guilherme Farel, embora fosse assim um pregador eloquente, tivesse um conhecimento, mas ele próprio sabia que sozinho ali ele não ia conseguir. Então, quando ele soube, né, que João Calvino estava lá, ele vai chamar João Calvino para trabalhar com ele ali, para ficar para trabalhar com ele. E aí João Calvino, ele, no primeiro momento ali, ele disse, olha, eu não estou afim, não, eu tenho minha faculdade, eu tenho meus estudos. Amado, quando ele disse isso, né, Guilherme Farel jogou uma praga nele, assim, olhando no olho dele, e falou assim, olha, se você me deixar aqui sozinho, se você não me ajudar a fazer essa obra tão necessitada que esse país aqui está precisando, se você me largar aqui para ir estudar lá em Estrasburgo, eu vou pedir a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai amaldiçoar essa tua viagem, Deus vai amaldiçoar o teu estudo, e tu nunca mais vai ter sossego na vida. Aí o João Calvino com essa, né, ficou assim, apavorado, né, amedrontado, né, quem não ficaria. E aí ele, assustado ali, resolveu ficar, né. Aí, amados, ele começa ali dando aula, né, professor, João Calvino professor ali, vamos dizer assim, professor da escola dominical, mas 4 meses depois ele vira pastor. Ele vira pastor ali na Catedral de Saint-Pierre, né, ou São Pedro, né, Saint-Pierre em francês. Pois bem, amados, só que esse tempo que João Calvino vai ficar lá com o Farel, na verdade vai ser um desastre, irmão. Por quê? Porque eles foram com muita sede ao pote, né? O que é que isso significa? Farel, amados, e Calvino, eles vão elaborar um documento, quase assim uma espécie de bula, né? De receita, uma constituição ali, uma lei, onde eles vão passar a moldar a vida dos crentes nos seus mais mínimos detalhes, né? Ou seja, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo. E outra coisa, quando o Farel ali, ou Calvino, sabia que alguém estava em pecado, né, uma coisa que estava assim, declaradamente, todo mundo sabia, ele não deixava a pessoa cear, de jeito nenhum. Não tinha aquela história do examine se o homem é assim mesmo, não. Ele mesmo examinava, e se ele soubesse, né, do pecado lá, que a pessoa estava em pecado, a pessoa não podia tomar a Santa Ceia. Mas por conta disso, né, o povo, assim, os crentes lá se sentindo assim muito vigiados, né, vai começar um ressentimento, né, contra Calvino. Amados, a coisa ficou de um jeito ali que as pessoas passaram a botar o nome nos cachorros de Calvino, que era para poder chutar os cachorros, né? Então, por conta disso, amados, juntando com essa questão aí desse policiamento muito grande de Calvino e de Farel em cima das pessoas, tinha também lá nessa cidade, amados, um conselho administrativo, que era o conselho político, a administração da cidade, né? Então, às vezes, o conselho, né, se fosse no dia de hoje, às vezes o conselho tinha mais gente da direita ou gente da esquerda.
Quando tinha mais gente da esquerda, tipo assim, os costumes ficavam mais assim, entendeu? Mais afrouxado. Quando era mais gente da direita, os costumes ficavam assim, mais, vamos dizer assim, a rédea ficava mais curta. Só que nessa época aí, que as pessoas estavam muito assim, desanimadas, não, estavam assim, ressentidas, né, com Calvino, aconteceu do conselho, né, virar majoritariamente de esquerda, né? Aquilo que o Calvino chamava de libertinos, né? Os libertinos pegaram maioria lá nesse conselho administrativo. Por conta disso, amados, expulsaram Calvino e expulsaram Farel de lá. Quando expulsa, né, ele vai para Estrasburgo, mais Farel. Aquela cidade, estão lembrados que ele queria ir naquele tempo lá e que o Farel não deixou, amaldiçoando e tudo mais? Pois é, Calvino volta para lá. E ali, amados, Calvino vai pastorear uma igreja pequena, de refugiados, né, protestantes que vinham lá da França, né, fugindo da França, igual ele no passado também já tinha fugido lá de Paris. Ali, amados, em Estrasburgo, João Calvino vai escrever ali seu primeiro comentário bíblico, né, na verdade, que foi sobre a epístola aos Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos. Também ali, amados, ele vai fazer uma segunda versão ali da obra Institutas, né, que é a obra mais importante dele. Ali também, amados, ele vai casar, né, ele vai encontrar ali uma varoa ali, vai casar, em 1540 ele casa, uma viúva, uma Ana Batista. Ele tem um filho com essa viúva, mas ele morre 2 semanas após o nascimento, o filho de Calvino morre. E aí também, amados, como desgraça pouco é bobagem, logo depois também a mulher dele morre, né, aos 40 anos de idade, morre de tuberculose. Depois disso também, amados, só adiantando aqui que Calvino nunca mais se casou, né? Embora ele fosse muito jovem quando ficou viúvo, mas ele não se casou mais, não. Pois bem, aí as coisas, amados, vai dar uma reviravolta, né? Enquanto isso, Genebra, onde agora estava sendo governada pelos progressistas, né? Pelos libertinos, nas palavras de Calvino, amados, o que vocês imaginam, né? Que um governo libertino, como é que fica a sociedade, né? Quando tudo é permitido. O que vocês acham que acontece, né? Mas foi exatamente o que aconteceu lá em Genebra. Irmãos, a coisa lá virou assim, um salseiro. Virou um salseiro, sabe assim? A vida lá se tornou praticamente inviável, né? Lá em Genebra. Quando viram que as coisas ali iam de mal a pior, o que eles fizeram? Lembraram de Calvino. E mandaram chamar Calvino lá. Aí, eu não sei se Calvino pensou assim, será que já que não tem mais cachorro lá para eles chutarem, mas não acabaram os cachorros lá, agora estão me chamando. Aí ele não queria ir, mas diante de tanta insistência lá do Conselho Municipal, e tanta insistência, insistiu e Calvino voltou. Ele vai voltar ali em 1541. Aí quando ele volta, mas ele volta, né, disse, olha, aqui é do jeito que eu governo, é o que eu mando aqui, se vocês me querem aqui, vai ser do jeito que eu mandar aqui. Então ele foi para ali realmente determinado a transformar Genebra numa cidade cristã modelo, como de fato ele veio a transformar, uma cidade amada, direcionada pela palavra de Deus, né? Uma cidade que se transformou num expoente do protestantismo para o mundo todo. Calvino, ele era assim, um pregador incansável, ensinador incansável, pregava todos os domingos, 5 sermões por semana. E outra coisa mais que ele fazia, ele pregava a Bíblia assim, verso por verso. Sabe aquela pregação assim, aquele ensino expositivo? Era verso por verso. Então, interessante essa questão de que ele pregava verso por verso. Veja bem, quando ele foi-se embora, que ele foi expulso de Genebra e passou 3 anos, né? Aí teve o primeiro culto, vamos dizer, com Calvino e aqueles crentes que estavam ali, que tinham expulsado ele no passado, né? Aí todo mundo esperou, né, que Calvino desse assim uma dura, né, ressentido, né, ou jogasse assim uma indireta ou alguma coisa assim. Aí João Calvino falou assim, gente, há 3 anos atrás, quando eu saí daqui, aí os crentes pensaram, eita, agora. Ele disse, olha, nós paramos na passagem tal da Bíblia. Então, abram nessa passagem que a gente vai dar continuidade. Então, né, realmente, vocês veem que ele, de fato, né, não guardou ressentimento. Né? Águas passadas, o que passou, vamos continuar. Pois bem, amados, ali ele vai priorizar o ensino, né? Ele dizia que ensino
que o ensino e a religião eram algo inseparáveis, eram sinônimos. Então, ali, amados, ele vai instituir um sistema de educação completa ali em Genebra. Ele vai, de uma certa forma, como ele dizia, que a vida abundante, a vida boa, você não precisa esperar quando você morrer, você pode começar ela aqui. E a maneira de começar ela aqui é educando o povo, é dando condições para o povo prosperar, por exemplo, priorizando obras sociais. Tanto é que ele vai ali criar colégios públicos, vai criar hospitais públicos, né? Hospitais públicos, sistema de saúde ali gratuito para as pessoas. Ele vai, inclusive, abrir uma academia ali, que hoje é a grande Universidade de Genebra. Gente, assim, muitas pessoas vinham do estrangeiro, né, para estudar nessa academia dele. E essas pessoas que estudavam ali voltavam para os seus países, né, levando o que aprenderam ali. E muitos viraram ministros protestantes, né, nesses outros países. Um exemplo desse foi John Knox ali na Escócia, né? Ele dava, amados, também uma forte ênfase ao Ministério da Misericórdia. Ele vai instituir os diáconos ali para fazer esse ministério. E logo, amados, aquela cidade ali que outrora não era tão turbulenta, ela se tornou culta, educada, e as condições morais ali se tornaram excelentes realmente. Genebra, amados, vou ressaltar, ela vai se tornar uma fonte ali, um lugar de refúgio, né? Uma cidade de refúgio para todos aqueles crentes que estavam sendo perseguidos lá na Europa, corriam para lá. E aí ali eles estudavam, eles se preparavam mais e voltavam para os seus lugares, levando um protestantismo ainda mais capacitado. E aí, irmão, por conta disso, né, o pensamento calvinista não vai ficar ali só na Suíça, né, vai se estender ali para a Escócia, para a França, né, para a Inglaterra. Para os irmãos terem uma ideia, os puritanos, né, os chamados puritanos, são os calvinistas ingleses. Aqueles protestantes que estavam ali na Inglaterra e que se tornaram calvinistas por conta desses pregadores que estudavam em Genebra e chegavam nesses lugares levando o pensamento calvinista. Então, os ingleses, né, que era da igreja anglicana lá, aqueles que aderiam ao pensamento calvinista eram chamados puritanos. Por exemplo, os presbiterianos. Quem eram os presbiterianos? Eram os calvinistas escoceses, né? Os huguenotes. Quem eram os huguenotes? Eram os calvinistas franceses. E assim, amados, a cidade de Genebra, ela vai, assim, virar realmente um expoente, né? um padrão de excelência para aqueles outros pregadores que também queriam levar esse padrão lá para suas comunidades, né? Para os seus países. Então, como eu falei, amados, a cidade de Genebra ali, João Calvino, ele era muito, assim, vigilante nesse sentido de costumes, né, de moral, essas coisas todas. Tanto é que ele criou uma instituição ali em Genebra chamada Consistório, que fiscalizava os calvinistas, né, os crentes, e fiscalizava e punia também os calvinistas desviantes. Algum desviado ali era punido. Amados, e punição às vezes pesada, né, pesada mesmo, né. Mas há quem diga que a Inquisição calvinista tenha matado tantos quanto os imperadores romanos mataram de cristãos no passado, né? Não se tem, assim, bases, vamos dizer assim, confiáveis para se afirmar, mas há quem diga isso, né? Houve, inclusive, uma morte lá por queima na fogueira, né? Com a anuência de Calvino. Então, para a gente ser justo, né? Não vamos atribuir, vamos dizer assim, Inquisição só à Igreja Católica, não. O calvinismo também vai promover a Inquisição. Não tanto quanto a Igreja Católica fez, mas fez também, tá bom? Mas em relação a essa questão que eu falei da burguesia, do capitalismo ali, que Genebra vai começar a ser praticamente ali o coração, né, do capitalismo, vai começar a nascer realmente das bases ali do pensamento de Calvino. Aquele sociólogo alemão, o Max Weber, né, ele fez uma interpretação sociológica ali do calvinismo. Nessa obra dele, amados, ele retrata assim João Calvino como uma espécie de teólogo, né, do capitalismo. Partindo do entendimento assim que o capitalismo, que o calvinismo, né, ele é portador do espírito capitalista, ou seja, trabalhar e juntar, né, trabalhar e juntar. Segundo, assim, amados, o próprio Max Weber, ele vai dizer o seguinte, que nos lugares onde o calvinismo teve uma grande aceitação, ou seja, uma grande penetração ali dos ensinos de Calvino, houve um precoce desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo está, sim, associado à doutrina calvinista e, por extensão, ao protestantismo. Amém?
Amados, como eu disse aqui, vou ressaltar novamente, Calvino entendia que o evangelho, ela não é uma doutrina assim de língua, né? Só de falar, mas é uma doutrina de vida, né? Então, ele dizia que a base da vida tinha que ser a soberania de Deus em todas as áreas da vida humana. Então, amados, por conta disso, né? Por conta disso, ele realmente ele impunha, né? Que a palavra de Deus permeasse ali os ângulos de vida das pessoas. Calvino vai ser duramente perseguido, vai continuar sendo perseguido, muita oposição. E também, amados, Calvino tinha uma saúde muito frágil, né? Esse grupo libertinos, irmão, lá vai causar muita dor ali a João Calvino. Tem um caso, amados, que ficou famoso, depois eu vou mencionar. Pessoas em adultério na igreja lá queriam participar da ceia e João Calvino não deixava, né? Esse caso, teve um caso assim mais específico, amado, que João Calvino disciplinou um casal, e aí ele pegou, esse casal foi recorrer ao conselho administrativo da cidade. E o conselho administrativo da cidade anulou ali a ação de João Calvino, né? O João Calvino tinha ali colocado eles ali, tinha cortado, né, da comunhão, e o conselho da cidade vai impor que João Calvino anulasse essa posição, né? E aí João Calvino não vai anular. O que vai acontecer? Esse casal, né, volta armado para a igreja no dia da Santa Ceia, né? E aí para passear. Aí a história conta, mas de fato isso aconteceu. João Calvino se colocou de frente à mesa e disse o seguinte: vocês podem esmagar minhas mãos, vocês podem cortar meus braços fora, vocês podem tirar minha vida, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas a profanos, né? E assim eu desonrar a mesa do meu Deus. Amados, por conta disso, né? Vocês imaginam que a vida de João Calvino não foi fácil, né? Então, ele com a saúde debilitada, ele doente, cada vez mais doente, daí a pouco ele já não consegue mais nem andar. A casa dele, da igreja, ficava a 200 metros e depois já tinha que ser carregado, porque ele não conseguia chegar lá. Aí, quando ele não conseguiu mais chegar na igreja, amados, ele era tão assim fascinado por ensinar, por não interromper o ensino, que ele transformou a casa dele na escola dominical, lá na casa dele, né? O ensino era feito na casa dele. Então, amados, aí quando alguém dizia assim, mas João Calvino, tá na hora do senhor descansar um pouquinho. Aí ele dizia assim: o quê? Você quer que quando Jesus voltar me encontrar ocioso? De jeito nenhum. Amado, João Calvino vai morrer ali, ainda é jovem. João Calvino vai morrer com 54 anos de idade, né? Em 1564 ele vai morrer. Ele vai morrer ali nos braços de Theodor Beza, que vem a ser o sucessor dele, esse que justamente vai dar ênfase a essa questão de salvo, sempre salvo, predestinado para o céu, para o inferno, que na verdade isso aí nunca foi o foco de Calvino, né? Calvino, como eu falei, mas foi mais uma estratégia para tirar aquele povo ali da vadiagem, né? Mas aí depois isso se transformou tipo uma doutrina bíblica que não é. Mas aí, amados, quando ele morre, né, ele vai e diz assim, ele fala assim: Senhor, até quando? Né? As últimas palavras dele foi: Senhor, até quando? Mas por quê? Porque João Calvino dizia que ele não estava preocupado assim em pregar o que dá certo, ele estava preocupado em pregar o que é certo, né? Então ele vai morrer, e aí ele, a pedido dele mesmo, amado, ele vai ser enterrado numa cova simples, sem o nome dele, sem sinalização, sem nada, porque ele não queria assim que de repente alguém que começasse a visitar o túmulo dele e com isso desviar a glória de Deus, né? Então João Calvino, amados, ele vai ser um expoente, né? Ele é tido como o maior expoente, né, da reforma protestante. Assim, até, lógico que Lutero foi um marco, não tenha dúvida, né? Mas assim, quem vai sistematizar, quem vai realmente, alguém falou, amados, que Lutero, a reforma de Lutero, os crentes eram tipo assim um bando, tudo desordenado. E com Lutero, os crentes vão se transformar num exército, porque ele vai sistematizar. Ele realmente vai sistematizar e vai colocar ordem ali na doutrina protestante. Amém, meus amados? Na próxima agora, eu vou falar sobre a reforma na Inglaterra, né? A figura ali de Henrique VIII e os problemas e as guerras, né? Que posteriormente na Inglaterra vão acontecer por conta da reforma protestante, tá?
Então, amados, a gente vai jogar por terra essa história de que a reforma na Inglaterra foi porque o rei só rompeu com o Papa porque ele queria se casar de novo, não sei o quê. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, tá bom? Então é isso, amados. Deus abençoe, né? Deus guarde e Deus nos dê vitória no nome de Jesus. Amém? Até mais.